Boa noite. Boa noite. Acesso. Boa noite a todos. Boa noite. Que Deus, nosso Mestre, nos abençoe nesta noite de hoje. E vamos aqui, né, desejar boas-vindas às pessoas que eu acredito que todo mundo aqui já participam. Tem um rapaz ali que eu ainda não tinha visto aqui, mas para dar, Rogério, seja bem-vindo, viu, seu Rogério? A casa está de portas abertas para mais um irmão. Então, nesse momento, vamos convidar o nosso irmão Sócrates para essa fala de hoje da nossa doutrinária. Que Deus envolva e os anjos e os guias, mentores, te auxiliem em todo o nosso decorrer da nossa palestra. E também vamos falar o tema. O tema é empoderamento mediúnico. E que possamos todos nos aproveitar e beneficiar, né? A princípio, eu ainda nunca tinha visto esse tema. Eu nunca assisti uma doutrinária com esse tema, de tanto tempo, mas achei interessante, achei importante. Então, para a gente dar início à nossa doutrinária de hoje, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome. Como tu mesmo disseste, quando duas ou mais pessoas reunidas em Teu nome, Sua presença se faz, agradecendo a espiritualidade maior que percorra toda a nossa doutrinária e todos sejam bem acolhidos nesta noite, ao chegar aqui e ao sair daqui, melhor ainda. Então, como forma de agradecimento, vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-me, Pai, de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos convidar o nosso irmão Sócrates para mais uma palestra doutrinária da noite. Fala até que horas? 8h15. 8h10. 8h10? 8h10, 8h15. 8h10, 8h15, não tem problema. Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Boa noite. Meu nome é Sócrates, já sou aqui amigo da casa. Primeiro agradeço o convite aqui do GEDEB, é sempre bom falar aqui e não se sinta estranha por não conhecer o termo empoderamento mediúnico, porque é um termo novo, né, que foi lançado, pelo menos a primeira vez que eu vi, foi lançado por uma médium mineira chamada Dora Encontre, né? E, bom, sobre o que a gente vai falar hoje, né? Mas eu gosto muito desse termo porque eu acho bem apropriado assim, para esse novo despertar do espírito e da mediunidade, né? Primeiro é importante a gente dizer que a missão principal do Espiritismo, assim penso eu, claro que baseado em tudo que eu já estudei, né? Na codificação básica de Allan Kardec, nos mais de 400 livros de Chico Xavier. Eu não estudei os 400 não, tá, pessoal? Recomendo, se vocês puderem estudar, né? Mas eu estudei bastante, né? Obviamente os livros não são dele, né? Mas os livros que ele psicografou, os mais de 200 livros de Valdo Franco, né? E autores extraordinários como Leon Denis, Gabriel Delange,
Pietro Baldi, né? Enfim. Mas um dos objetivos do Espiritismo é fazer com que a mediunidade seja algo natural, desvendar o que é mediunidade e o que somos nós, que somos médiuns. Então, Kardec já coloca no Livro dos Espíritos e também no Livro dos Médiuns. Aliás, eu aconselho a todos a estudarem, né, e se já estudaram, reestudarem o Livro dos Médiuns, porque é um livro muito importante para o nosso autoconhecimento como espíritos, né? Eu costumo dizer que a mediunidade é a capacidade que todos nós temos de entrar em contato com o nosso povo, porque nós não somos daqui, né? Nós estamos passando uma jornada de, sei lá, 50, 60, 100, 120 anos neste plano, mas em breve vamos voltar. Em breve, que eu digo, é daqui a 100 anos. 100 anos para o espírito é breve, né? Em breve iremos retornar à pátria espiritual. Então nós não somos daqui. Quando nós reencarnamos, nós deixamos um monte de amigos, parentes, irmãos no plano espiritual. Ora, como diria Kardec, né, inclusive no Livro dos Médiuns, por que não poderia um espírito cativo se comunicar com o espírito livre, né? O espírito cativo, obviamente, ele está querendo se referir aos encarnados, preso na matéria, e o espírito livre aos espíritos desencarnados. Então ele perguntava, qual o problema, né, dos espíritos livres quererem se comunicar com a gente e vice-versa? Não se faz assim até mesmo com espíritos, com pessoas que estão condenadas, né? Não podemos visitar pessoas no presídio? Podemos conversar, né? Então, Kardec coloca isso para, entre outras coisas, né, para deixar a mediunidade de forma natural. E ele diz também, logo no início do Livro dos Médiuns, que a mediunidade é algo inerente a todas as pessoas, né? Ah, Sócrates, mas tem médiuns mais médios do que outros. Tem, né? Assim como tem pessoas que são mais matemáticos do que outros que conhecem mais a sua língua ou uma língua estrangeira do que outro que tem aptidão para a área de comunicação, outro que tem aptidão para a área artística, né, do que outros. E assim é também a mediunidade. A mediunidade, então, podemos considerar que ela é um atributo do espírito, uma faculdade do espírito, assim como é a inteligência, né? Então, a inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística, né? A inteligência artística, que é um tipo de inteligência, né? Assim como é a moral, por exemplo, né? Então, a capacidade mediúnica, o fenômeno mediúnico é provocado por uma aptidão da pessoa, daquele espírito, né? Se é um tipo de inteligência, um tipo de atributo, né, ele pode ser melhorado, desenvolvido, né? E podemos tirar proveito disso como nós tiramos proveito de qualquer inteligência, né? A ideia do Espiritismo não é colocar a mediunidade num pedestal, porque já fizemos isso em outros tempos, né? Nós olhávamos para algumas religiões que tinham os profetas. Quem eram os profetas de Israel, né? Dos hebreus? Eram médiuns, né? Ostensivos, que diziam coisas que aconteceriam, né? Ou com a vida daquela pessoa, ou com a vida da humanidade. Às vezes acertava, às vezes errava, porque mediunidade não é 100%, né? Às vezes nem médium ostensivo eles eram, eles se autoproclamavam profetas, por isso que Jesus pede para a gente tomar cuidado com os falsos profetas, né? Mas os médiuns muito ostensivos já existem há muito tempo, só que a gente ou colocava esses médiuns num pedestal, ou dizia que aquela pessoa estava possuída pela força do inferno, né? A pessoa era diabólica porque estava exercendo a sua mediunidade. E veio o Espiritismo para
desmembrar tudo isso, para mostrar para todos que mediunidade não é nem dom nem castigo, né? Dom no sentido assim, não é um presente para aquela pessoa, né, para que ela se sinta o escolhido de Deus, não é. Mas também não é um castigo, né? A pessoa não vai, não virou médium naquela reencarnação porque Deus não gostou de algo que ela fez na outra vida e colocou a mediunidade a seu serviço. Não é isso, né? Mediunidade é, então, uma atividade psíquica e cada vez mais o ser humano está desenvolvendo, né? Da mesma forma que as outras atividades humanas, que as outras inteligências humanas. Nós vamos cada vez mais ser médios. Para mim, mediunidade é algo tão importante que eu brinco dizendo que deveria ser matéria de ensino fundamental. Não estou querendo dizer que as crianças iriam passar comunicações mediúnicas à torta e à direita, não é isso. Mas por que eu digo isso? Porque para a gente desenvolver ou educar, né, como algumas pessoas preferem falar, a sua mediunidade, a gente precisa estudar, né? Então, por que não começar a estudar logo cedo? Estudar quem somos nós, né? Eu falo isso, mas há um tempo atrás, por exemplo, quando se falava a inteligência emocional deveria ser dada em escola, as pessoas diziam assim, inteligência emocional, o que é isso? Está doido, né? Nem sei se isso existe, está em escola. Hoje em dia existem muitas escolas, universidades, faculdades que colocam lá uma das cadeiras de inteligência emocional. Deveria ter lá alguma coisa do tipo inteligência espiritual, não ligada a uma religião em si, porque mediunidade não está ligada a religião nenhuma, né? Mas ligado às potencialidades psíquicas da pessoa, né? Claro que a gente precisaria fazer um estudo mais apurado para verificar em que época, né, a criança ou adolescente precisaria estar de frente com aqueles estudos. Lembrando que a codificação espírita foi, uma boa parte dela, realizada através de médiums adolescentes, né? Isso não significa que a gente deve promover o médium adolescente para se comunicar com a espiritualidade, uma vez que o psiquismo daquela pessoa ainda está fragilizado, né? A adolescente quer mais saber de reggae, festa, futebol, né? Celular, Instagram, né? Não está, a maioria não está madura o suficiente para trocar com coisas sérias. Mas mediunidade é algo então natural, e desde o Livro dos Espíritos, o livro que dá início à obra de Kardec em relação ao Espiritismo, é considerado isso, né? Algo natural do ser humano. Aí tem gente que fala assim, poxa Sócrates, mas se é algo natural, por que eu não vejo um monstro, não sinto nada, né? Existem alguns motivos para isso, né? Eu sou assim. Alguém aqui é médio ostensivo? Levanta o dedo aqui. Pronto. Então a maioria aqui era igual a mim. Não, era médio porta, né? Porque eu vi aqui que a minoria levantou o dedo aqui, umas 3 ou 4 pessoas levantaram o dedo. Então a maioria aqui era igual a mim, médio porta, né? Mas alguns motivos para isso. Primeiro é que a gente tem muito preconceito em relação à mediunidade, e isso vem de gerações a gerações. Do ponto de vista espírita, nós podemos dizer que isso vem de reencarnações a reencarnações, né? Eu posso até provar para vocês, porque quando uma pessoa me pergunta assim, Sócrates, será que eu sou médium? Eu digo assim, você é. Aí a pessoa, Deus me livre. Deus me livre eu ser médium. Mas primeiro eu acho estranho que a pessoa pergunta se ela é médium. E aí eu digo, porque todos somos, né? E aí a pessoa, Deus me livre, né? Então quer dizer, já é imbuído de um certo preconceito, preocupação, até medo. Até medo. Isso já está meio que entranhado no nosso inconsciente. Mediunidade é algo tenebroso, algo perigoso, né?
que não é natural. Né? Então, assim, a gente tem medo, né? A gente bloqueia sem querer, há um bloqueio inconsciente nosso na nossa mediunidade. Né? E aí, quando a gente bloqueia isso, a gente vai muito para o lado objetivo. Né? As pessoas mais racionais, que é o meu caso, nós vamos muito para o lado objetivo. Né? Então, é como se fosse um bloqueio em relação à nossa própria mediunidade. Esse é um dos motivos, né? O outro motivo é que a gente está tão desligado da realidade espiritual que a gente não percebe que existem coisas que são que é mediunidade, né? Por exemplo, você entra digamos que você vai num shopping, entra numa lojinha, e aí você sai daquela loja com uma dor de cabeça. Né? Algumas pessoas me perguntam, será que isso é obsessão? Eu digo, provavelmente não. Né? Por que eu digo provavelmente não? Porque a obsessão é uma doença. Assim como a maioria das pessoas não está doente, a maioria das pessoas não está obsediada. A maioria das pessoas já esteve ou vai ficar doente. Assim como a maioria das pessoas já esteve ou vai ficar obsediada. Mas nesse exato momento, a maioria das pessoas não está obsediada. Né? Então, muito provavelmente, caso você entre numa lojinha de um shopping e você saia de lá com dor de cabeça, provavelmente você captou alguma coisa ali, que não é seu, né? Não é contra você, ou seja, não é uma característica de uma obsessão. Às vezes pode não ter nenhum espírito ali, pode ser apenas uma energia deletéria que aquele espírito ali deixou, né? E você captou aquilo ali. Quer ver uma outra coisa? Tem uma amiga minha que frequentava o centro espírita e ela de vez em quando ela falava assim para mim, só que eu não sei o que é. Às vezes a pessoa chega assim para mim e fala, poxa, eu estou com uma dor de cabeça. Aí eu ia dar lá, ela é muito carinhosa, né? Eu ia lá, dava um abraço na pessoa e tal. E aí, misteriosamente, a dor de cabeça da outra pessoa passava e a dela começava. E isso era dor de cabeça, dor de estômago, dor na coluna. Aí ela, o que eu faço? Eu falei, faz o seguinte, vai estudar sobre mediunidade e busque participar de uma mediúnica de cura, porque provavelmente você tem essa característica mediúnica, você absorve as energias deletérias do outro, de alguma forma, né, que a gente não sabe, inconscientemente você está dando ali um passe naquela pessoa, mas você não sabe dissipar aquelas energias. Então vai estudar sobre mediunidade e vá para uma mediunidade de cura. Ela fez isso, nunca mais teve problemas desse sentido. Né? Então, muitas vezes a gente acha que não percebe a nossa mediunidade, ou acha que não tem mediunidade nenhuma, por causa disso, a gente não está atento a essas questões. Né? Então, não podemos também confundir obsessão com mediunidade. Né? A obsessão é uma escolha de um espírito, na maioria das vezes desencarnado, para perturbar um espírito, na maioria das vezes encarnado. Né? É uma escolha, por diversas razões que aqui não vem o caso. Né? Mas é uma escolha, que o espírito ali está, na maioria das vezes é uma escolha consciente, às vezes é inconsciente. Né? Então, é uma perturbação de um espírito em relação ao outro. Mediunidade, na mediunidade você sente, percebe, vê. A gente pode em qualquer momento sair do centro espírita, você pegou um carro, pegou um ônibus, está dirigindo seu carro, você sente alguma coisa, aquilo ali pode ser uma mediunidade, não é uma obsessão. Não é? Então, isso é algo importante para a gente ter em mente. Né? Uma outra coisa, assim, nós ainda estamos muito, ainda somos muito refratários a tais questões. Né? Como eu disse antes, tem pessoas que têm medo, inclusive sendo espíritas. Uma vez eu coordenava uma reunião mediúnica muito grande lá no Harmonia, e aí eu estava precisando de uma espécie de um subcoordenador. Né? Tinha uma amiga minha que participava há muito tempo lá do centro, e
porque eu nunca tinha visto ela numa mediúnica. Eu falei, Fulana, você não quer participar não, me ajudar aqui? Não? Aí ela, não, Sócrates, eu não posso. Aí uma outra semana eu perguntei, não, Sócrates, eu não posso. Aí eu comecei a perceber que ela não era muito ocupada, pelo menos lá no centro, né? Nos horários noturnos. Aí eu cheguei uma hora e falei, obrigado, Fulana, por que você não quer trabalhar comigo? É algo pessoal. Né? Aí ela olhou para um lado, olhou para o outro. Eu tenho que confessar, é porque eu tenho medo de espírito. Falei, como assim? Ter medo de espírito? Você está quantos anos aqui no Espiritismo, né? Ter medo de espírito? Então, assim, a gente tem medo, né? Claro que quanto menos a gente conhece algo, mais a gente tem medo, né? Mas espírito está aí o tempo todo, lá em casa mesmo, de vez em quando aparece, né? Vocês acham que não aparece na casa de vocês? Aparece, né? Vocês podem não perceber, né? Porque os espíritos estão aí, né? Nem todos os espíritos eles conseguem rapidamente estar lá no plano espiritual. Eles, às vezes, estão aqui perambulando, pedindo ajuda, né? Às vezes, chega lá em casa um espírito, eu tento reconhecer, é um espírito do bem, né? Se for um espírito do bem, eu trago ele, bato um papo, converso, né? Se for um espírito atrapalhado, né? Um espírito que não está, às vezes ele não quer nem fazer mal, mas ele não está perdido, né? Não sabe o que está acontecendo com ele, eu encaminho ele para o centro espírita, né? Não vou, obviamente, atender espíritos nesse estado lá em casa, né? Então, inclusive, se quiser, eu posso mandar para cá, tá? Como eu moro perto ali do Lar Harmonia, eu mando lá para o Lar Harmonia, porque não precisa nem pagar condução, né? Já vão a pé. Não manda não, só, porque aqui tem a funerária e a UPA. Ah, tá. Não, já tá cheio, né? Essa água aqui é minha? Então, assim, então pronto, eu mando lá para o Lar Harmonia mesmo, para o João. Mas, uma vez, falando disso, no ano passado, eu estava em casa sozinho assistindo TV, né? E aí eu olho assim para a cozinha, eu vejo o espírito, né? Aí eu me concentro um pouco mais e percebo que é meu sogro, já desencarnado já há algum tempo, né? O padrasto da minha esposa. Aí eu chamo ele, bato um papo, conversamos e tal. Minha mediunidade não é lá essas Coca-Cola toda, mas dá para a gente fazer esse tipo de coisa. Na semana seguinte, eu esqueci de avisar lá em casa, né? Que ele estava lá. Né? Corre do dia a dia. Na semana seguinte, minha esposa está lá, está minha esposa, eu e minha filha mais nova. E aí minha esposa está olhando assim para a cozinha e eu me lembrei. Né? Não sei se foi por causa da presença do espírito também que eu me lembrei. Aí eu me lembrei. Aí eu olhei, aquele negócio de pesquisador espírita, né? Eu não sou pesquisador, mas eu gosto de ver. Aí eu falei para minha esposa, você está vendo o que lá na cozinha? Aí ela olhou assim meio de leve para minha filha, porque minha filha era meio medrosa. Aí ela, eu estou vendo um espírito. Aí eu perguntei, já sabia para ela, perguntei quem é que está lá. Você conhece? Ela conhece, é Chico, né? O padrasto dela. Aí eu falei, menina, esqueci de avisar, teve aqui semana passada. Aí minha filha olhou assim lá e falou, vocês dois parem com isso, senão não vou dormir hoje. Vai estudar espiritismo, menina. Estuda, às vezes vai, né? Depois larga um pouquinho, claro, está na fase de muitos estudos, né? De faculdade. Aí chamamos ele de novo, conversamos um pouco, fizemos uma oração, né? Eu só não entendi porque ele estava vindo sempre pela cozinha, não sei se ele estava com fome. Mas era uma figura aí. Então a mediunidade tem que ser algo natural da gente, né? Não é porque às vezes a gente faz algo assim, traçamos assim uma lógica de pensamento, de que a minha mediunidade vai aparecer para mim espíritos ruins, né? Talvez esse seja o medo das pessoas. Mas eu comecei hoje dizendo que a mediunidade é um instrumento nosso de comunicação com os nossos entes queridos, amigos que ficaram lá no plano espiritual. A maioria dos espíritos
que têm alguma relação com a gente, eles estão muito mais torcendo por nós do que jogando contra. Então, por que a gente vai ter medo de espíritos, né, que estão torcendo por nós, né, que estão querendo o nosso bem? Não estou querendo dizer que eles estão o tempo todo aqui dizendo e fazendo aquilo para a gente, o que a gente deveria fazer. Não. Todo mundo tem seu dever, sua tarefa, seu trabalho, seu estudo, né? Cada um tem em qualquer lugar do universo, todos nós temos tarefas para realizar, estudos, trabalhos, mas se nós entrarmos em contato com eles, né? E se eles entrarem em contato com a gente, que às vezes até facilita, porque eles têm uma compreensão maior das possibilidades nossas, né, do que a gente teve, né? Semana passada minha esposa, no centro espírita lá que ela frequenta, ela recebeu a comunicação, ela mesma, do pai dela. E aí psicografou, né, uma mensagem para a irmã dela, que era aniversário de 60 anos da irmã dela. O pai dela veio até nós para fazer essa mensagem, trazer essa mensagem, essa homenagem. E aí o irmão dela dizendo assim: poxa, eu digo isso o tempo todo para você, por que você não fica pedindo, por que você não pede mais para falar com o nosso pai, com o padrasto, com a nossa mãe, com os avós? Aí a gente fica explicando para ele: não, mas não é assim, né? Todo mundo tem o que fazer lá, né? E pode ter espíritos que não estão ainda, sobretudo os espíritos que desencarnaram, né, mais recentemente, ainda não estão preparados, então eles podem ficar agoniados. Imagina, você o tempo todo ficar pensando para ele vir passar uma mensagem, o espírito lá se recuperando ainda da última reencarnação, ele fica agoniado, porque ele, puxa, fulano está morrendo de saudade de mim, eu não posso comparecer, né? Então a gente tem que ter esse discernimento. E quando os espíritos estiverem bem, eles vêm aqui e dão um toque assim para a gente, né? A maioria de nós não tem ainda essa capacidade de mediunidade para receber o espírito, né? O que a gente chama de receber o espírito é um jargão, né? Incorporar no jargão. Mas a capacidade mediúnica de estabelecer uma comunicação psíquica com outro espírito numa outra dimensão. A maioria de nós ainda não tem, mas eles se comunicam muito, os nossos amigos e os nossos entes queridos, através de sonhos, né? Que na maioria das vezes são experiências que nós tivemos no plano espiritual quando estamos desdobrados espiritualmente, né? Que é um tipo de mediunidade, né? Existem pessoas que se desdobram conscientemente. Então, a mediunidade é algo que a gente deve utilizar para o nosso viver e a nossa plenitude, né? Sócrates, mas e a mediunidade no centro espírita? A mediunidade no centro espírita é algo extraordinário, né? O espiritismo, ele tem assim um serviço muito importante para uma parte da humanidade, que é estabelecer o diálogo com os espíritos para promover ajuda, né? A maioria dos centros espíritas realiza essa tarefa para a promoção de ajuda. Claro que um ou outro faz isso para a promoção de pesquisas, que é importante também, né? Essa reunião de promoção de ajuda, que entre outras tem o nome de reunião de desobsessão, ele busca ajudar tanto aquele encarnado que chega com seus problemas, quanto os desencarnados que também têm seus problemas, né? Então, uma obsessão, ou seja, um ataque, né, uma agressão de um desencarnado ao encarnado, não significa que aquele encarnado é apenas uma vítima e aquele desencarnado é sempre o seu algoz, né? As relações são muito mais complexas do que isso. Então, as reuniões mediúnicas de centros espíritas, elas servem para isso, mas servem também para um lado pessoal, né? Isso tudo que eu estou trazendo aqui está relacionado ao empoderamento mediúnico, a gente buscar esse entendimento. Então, quando nós participamos de uma reunião mediúnica de desobsessão, nós estamos nos empoderando. Porque o que é o empoderamento? É a percepção
dessa faculdade em nós, né? Em relação à busca do seu desenvolvimento. A Dora Encontre, que é essa médium que cunhou esse termo, né? Ela diz assim que a gente deveria parar de buscar a mediunidade fantasiosa, né? Ou a mediunidade de um grande médium, né? Para buscar entender qual é o meu futuro, o que será do amanhã, né? Algo meio com uma mediunidade profética, e tentar trabalhar esse empoderamento mediúnico, ou seja, olhar dentro da gente a nossa própria mediunidade, por qualquer estágio que nós estejamos, né? Se nós estamos com uma mediunidade mais avançada, a gente sente, percebe, ouve, né, que nós chamamos de médiuns expressivos, e a gente não consegue equilibrar essa mediunidade com as tarefas do dia a dia, nós precisamos nos educar, que nós chamamos, né? Que é desenvolver também, né? Educar a mediunidade é desenvolver, equilibrar a nossa mediunidade. Mas se nós não temos essa mediunidade avançada, a gente deve buscar desenvolver. Pessoas desenvolvem isso, sobretudo, estudando. Por exemplo, eu comentei aqui em relação à reunião mediúnica. Eu não conheço nenhuma reunião mediúnica de desobsessão ou outro tipo de reunião mediúnica cujos membros não estudem muito, né? Estudar é um viés, né, do espiritismo, e é mais ainda de médiuns que querem trabalhar, né? Então, quando a gente estuda sobre mediunidade de uma maneira geral, nós já estamos desenvolvendo a nossa mediunidade, né? E quando nós olhamos para a nossa mediunidade, nós vamos também desenvolvê-la, né? Até que horas, né, pessoal? 8h10. Então, assim, se faz necessário a gente olhar. É claro que tem uma diferença entre a mediunidade que nós praticamos no centro espírita e a mediunidade que vai acontecer na nossa vida o tempo todo, né? A gente não pode dizer, eu sou só médium no centro espírita, isso não existe. Porque a mediunidade é a mesma coisa que dizer, eu só sou professor de português na faculdade ou na escola. Não, você, por exemplo, como professor de português, você não vai falar errado, porque você conhece a sua língua, né? Você foi enfermeiro, você vai saber tratar de alguém que cai, e você é médico, você vai ter esse tipo de mediunidade em qualquer lugar, mas você sabe administrar, né? E no centro espírita, nós temos uma espécie de laboratório, né? Eu posso desenvolver sob uma ótica e um controle maior do plano espiritual. O plano espiritual está olhando e verificando o que cada um precisa ali naquele momento para educar ou desenvolver a sua mediunidade. Em casa ou na rua, nós precisamos aproveitar a nossa mediunidade, mas ter um certo tipo de controle sobre ela, né? Quem não é médium extensivo, eu gosto muito da ideia de Pietro Baldi. Eu até cheguei a comentar aqui que ele é um dos estudiosos que eu gosto muito, né? Pietro Baldi é um escritor, filósofo italiano, e que não começou no espiritismo, mas depois ele meio que... Eu não gosto muito desse termo se converter, porque a gente não se converte no espírita, né? Mas assim, ele veio para o lado do espiritismo, né? Tem livros extraordinários, entre eles A Grande Síntese, A Lei de Deus, né? E ele diz que ele escrevia a maioria dos seus livros, que ele chamava de um pensamento mediúnico, ou uma corrente de fluidos de pensamento. Ele usou um termo chamado knowledge, ou seja, ele dizia assim, o que eu escrevo não é uma psicografia, não tem um autor espiritual, é meu, mas é cheio de ajuda da espiritualidade. Ideias, ele dizia, as ideias, a corrente, o pensamento, parece algo como os poetas, né? Tem poetas que dizem assim, foi inspiração, né? Tive aquele momento de inspiração, escrevi um poema, escrevi uma letra de uma música, né?
Ou alguns músicos falam, acho que tirei aquela letra, aquela canção ali, aquela melodia sem saber exatamente de onde. Né? Então nós somos influenciados pela espiritualidade. Algumas pessoas, né, e algumas profissões assim, meio que dão aval para isso, como os artistas, né, eles se permitem a isso. Nós, né, profissionais de outras áreas, pessoas pais, né, filhos, né, enfim, pessoas comuns, nós não nos damos a esse direito ainda. Né? Que tal a gente começar a fazer isso? A cada momento a gente perceber que pode estar sendo ajudado pela boa espiritualidade. Claro que isso precisa também a gente buscar a sintonia, né? Porque sintonia é tudo. Só que não, para eu ser médium eu preciso de sintonia. Eu diria assim, para a gente viver bem, a gente precisa de uma boa sintonia, né? Ler um bom livro, assistir coisas boas na internet, na televisão, né? Deixar de lado as notícias más, as notícias ruins. Não estou falando para a gente ser um alienado da vida, não. Eu, por exemplo, quando tenho um acidente grave, uma guerra que se inicia, eu procuro me inteirar do que aconteceu e depois eu vejo algumas estatísticas. Por quê? Porque se eu entro naquela energia, a minha sintonia baixa, a minha frequência baixa, e aí eu vou estar vibrando na vibração dos espíritos que estão em desarmonia. O que eu quero? Eu quero entrar em sintonia com os espíritos que vibram em harmonia. Então eu prefiro buscar notícias boas, coisas boas, né, otimistas, sabendo que a vida tem problemas, né? Se eu não posso ajudar fisicamente, sei lá, uma doação de algo, né? O que me resta ajudar? Fazer uma oração, fazer uma vibração, né? Então, nós médios devemos buscar a sintonia da boa espiritualidade. E a sintonia da boa espiritualidade no centro espírita é fácil, porque nós entramos aqui e já percebemos a psicosfera de um centro espírita, a atmosfera psíquica espiritual de um centro espírita, né? O centro espírita começa antes no plano espiritual, provavelmente seu Barcelona começou antes, depois passaram a bola para vocês. Então começa antes no plano espiritual, né? E depois dá continuidade no plano físico. É tudo preparado. Uma reunião mediúnica começa um dia antes, pelo menos, no plano espiritual, e depois os médiuns e trabalhadores participam da reunião mediúnica. Então, nós precisamos entrar em contato com essa boa espiritualidade, de preferência o tempo todo, né? O tempo todo. De vez em quando, eu estou chamando meu guia espiritual para me ajudar, né? Sócrates, mas ele vai fazer tudo que você pedir? Não, né? Porque ele sabe que tem coisas que eu tenho que fazer por mim mesmo, porque senão eu não vou ter feito o trabalho correto. É igual um pai e uma mãe para fazer o dever de casa do seu filho. Pode até fazer, e junto com o filho, com a filha, ensinando, né? Até que ela aprenda. A mesma coisa acontece com a gente, né? Então, mas nós podemos pedir. Se ele não vai fazer por nós, pelo menos ele vai nos dar paz, harmonia, né? E a melhoria dessa sintonia. Então, essa busca pelo nosso empoderamento é entender que nós somos médios. E essa mediunidade que eu estou dizendo aqui não é apenas uma mediunidade ostensiva, de ver, ouvir, né? Mas sobretudo de se sintonizar, né? De buscar a intuição com a boa espiritualidade. Estar no mesmo canal que a boa espiritualidade. Isso é possível e cada vez mais vai ser necessário, né? Entrarmos em sintonia com a boa espiritualidade, nos conhecermos melhor, porque quanto mais nos conhecermos, quanto mais nos conhecermos como médium, mais nós vamos nos conhecermos como pessoas, como seres humanos. Então, eu preciso me conhecer. Como é que está a minha mediunidade? Eu sinto, percebo ela, né? Eu não sou médium ostensivo, então como é que ela está?
como é que eu posso desenvolver a minha mediunidade fora do centro espírita que nos dá uma série de recursos para isso? Eu posso, primeiro, entrar em estado de oração profunda toda noite. Eu digo à noite que normalmente é o momento mais tranquilo da nossa casa. Esse momento tranquilo da sua casa for durante o dia, né? Uma hora do almoço, não sei, pode também, né? Mas entrarmos em oração profunda, entrarmos em contato com a boa espiritualidade, isso é desenvolver a mediunidade. Né? Outro ponto, buscar aprender a meditar, a fazer meditação. Né? Olha a coisa boa que tem aí na internet, tem um monte de curso aí sobre meditação, né? Tem muita besteira, tem muita coisa boa, basta pesquisar aí na internet, né? Se não der para fazer um curso presencial. Fazer meditação criativa, visualização criativa, né? Quem puder, yoga, essas coisas, elas fazem com que o ser humano aprenda a entrar e sair de uma maneira mais fácil do seu limite de conexão com o plano espiritual, né? O médium o médium ostensivo, ele entra e sai mais fácil desse estado alterado de consciência, né? A mediunidade, para funcionar, o médium precisa estar num estado alterado de consciência, o que chamamos no espiritismo de transe mediúnico, né? Então, essas técnicas e essas ações que eu estou dizendo aqui, meditação, oração profunda, yoga, nos leva a um estado alterado de consciência. Quanto mais nós buscarmos a fazer isso, no nosso dia a dia, nós estaremos entendendo melhor a nossa mediunidade e se empoderando desse processo psíquico que é tão importante para nós e que vai ser cada vez mais importante para a humanidade. Muito obrigado, pessoal. Nós que te agradecemos, foi muito bom, né? Foi muito bom essa exclamação sobre empoderamento mediúnico. Espero que todos tenham tirado suas dúvidas, porque a gente sempre tem dúvidas, né, sobre nós mesmos. E pós o agradecimento, quem vai ficar para o passe procura se silenciar, aguardando o término do nosso trabalho. Vamos passar água fluidificada e pedimos nesse momento ao nosso irmão Sócrates a ele fazer o nosso encerramento, o nosso agradecimento, né? Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, entrando em contato com a boa espiritualidade. Neste momento, elevamos a nossa vibração para o campo psíquico apropriado dos bons espíritos. E podemos entrar em contato com eles neste momento para agradecer. Agradecer por estarmos mais uma vez aqui, refletindo sobre palavras importantes que vários médiuns nos trouxeram e, de uma maneira geral, que a doutrina espírita nos proporcionou. Em especial, entramos em contato com o médium mais importante que já esteja conosco, o amigo e mestre Jesus. Que a paz do Senhor, mestre, esteja conosco e que sua luz seja o farol a iluminar as nossas vidas, agora e sempre. Que assim seja. Depois desse banquete espiritual, chegamos ao final da primeira etapa dos nossos trabalhos de hoje com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. Assim te pedimos que inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, compartilhe e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. E que o Divino Mestre nos conceda uma boa noite.